Bom, aqui na verdade vai uma segunda etapa, né, da preparação do ambiente de desenvolvimento para desenvolver aplicações .NET Core do Windows sem usar o Visual Studio completo, né? Na verdade, nessa etapa, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a configuração do Visual Studio Code, tá? Que é aquele editor de texto de código aberto, né, da própria Microsoft, né, apoiado pela Microsoft, né, principalmente, que tem um suporte muito bom para o desenvolvimento de aplicações .NET usando o .NET Core em especial, tá? Bom, o primeiro passo então, na verdade, é fazer o quê? Fazer o download do Visual Studio Code, né? Você vem aqui em code.visualstudio.com e download for Windows, certo? Ele começa a fazer o download automático. E aqui ele mostra a página com algumas instruções. Eu já fiz o download aqui, né? Beleza. Feito isso, né, eu vou aqui no instalador e executo, executo o instalador, certo? Instalador padrão do Windows, né? Aqui ele vai ficar vou deixar tudo configurado como padrão, certo? Vou colocar para criar um atalho aqui. Beleza. E vou instalar, certo? Ele está fazendo a instalação. Encerrou. Eu vou pedir para ele abrir já o Visual Studio Code. Certo? Ele abriu o Visual Studio Code. Lembrando que assim, essa daqui é aquela máquina bem simples que eu configurei. Eu configurei uma máquina virtual com 4 GB de RAM, né? Sem muitas... Ou seja, que tem uma capacidade bem básica, né, de recursos. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e já vou adicionar a extensão do C Sharp, tá? Beleza, já está instalada aqui a extensão. Também vou instalar o Visual Studio IntelliCode para melhorar um pouquinho o IntelliSense, né, a capacidade de completar código, tá? Isso não é obrigatório, tá? Eu vou colocar porque é um recurso a mais, mas se vocês notarem que está consumindo bastante recurso, o que vocês fazem é só desligar a extensão. E está instalando. Beleza, está instalado. Beleza, essas duas extensões aqui já são suficientes para começar a trabalhar, tá? Então, o que eu vou fazer então? Eu vou reiniciar o Visual Studio Code. E aí eu vou fazer o que? Eu vou abrir a pasta daquele projeto. Lembrando que no vídeo anterior, o que eu fiz? Eu criei um projeto hello.net, né? Usando o comando de criação de projetos do Visual Studio do .NET Core, né? O que eu vou fazer? Eu vou abrir esse projetinho aqui. Então vamos lá, Open Folder, área de trabalho, hello.net, selecionar pasta. Beleza, ele está abrindo, tá vendo aqui que ele está instalando as dependências, tá? O que acontece? Esse OmniSharp aqui é o que vai fazer acontecer a parte de completar código e as assistências relacionadas ao projeto. Então eu espero ele terminar de instalar, né? Isso aqui ele vai fazer a primeira vez, né? Depois que uma vez que ele fez a instalação do OmniSharp, ele não precisa mais fazer isso, né? Então as próximas vezes que eu abrir o projeto vai ser mais rápido. Então eu espero ele terminar, mas enquanto isso eu já posso
começar a edição de código. Beleza, ele terminou. Tá vendo aqui essa folhinha verde? Ela indica que a parte de assistência de código ela está iniciando. Agora ela está em execução. Então isso significa o quê? Que eu consigo fazer coisas, por exemplo, como peraí que eu digitei coisas erradas aqui. Console, ponto. Veja aqui que ele está completando o meu código conforme esperado. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou executar o programa. Eu poderia ir lá pelo prompt de comando, mas o Visual Studio Code ele já tem um prompt de comando integrado. Então eu venho aqui em terminal, ele abre o prompt de comando, né? Consigo fazer o mesmo comando lá, né? O que eu executo lá pelo terminal, né? Que eu mostrei da outra vez. E eu vou fazer o quê? .NET run e ele vai compilar e executar o meu programa. Veja aqui, teste de uso com o Visual Studio Code, Hello World, que foi justamente o que eu fiz aqui. Certo? Beleza. Eu consigo, na verdade, agora trabalhar com o meu projeto normalmente. Eu tenho algumas ferramentas de assistência de navegação, né? Por exemplo, o Outline aqui, que ele mostra a estrutura do arquivo corrente de acordo com a estrutura da minha aplicação, né? Por exemplo, aqui a classe, aqui os métodos, né? Se eu criasse um outro método aqui, vamos lá, um método estático, vai. Pode imprimir saudação. Eu vou pegar e levar esse Hello World para cá. Formatar o documento, ok. E aqui que eu vou fazer, imprimir saudação. Certo? Veja aqui que ele apareceu. Se eu faço alguma besteira, ele mostra aqui já sinalizado, já em vermelho, onde tem problema, né? Aqui em Problems ele lista quais são os problemas, certo? Mais ou menos com a experiência de uso, lógico que com algumas simplificações em relação ao que você teria usando o Visual Studio completo. Né? Rodando aqui de novo o programa. Ok, tudo funcionando. Então eu já tenho o que? Eu tenho o .NET Core instalado, eu tenho o Visual Studio Code instalado com as extensões para trabalhar, as extensões básicas para trabalhar com o .NET Core, a linguagem C#. Né? Vale, na verdade, dar uma olhada nas extensões, né? Buscar outras extensões, né? Porque tem uma série de extensões que facilitam a vida de desenvolvimento. Lógico que quanto mais extensão vocês usarem, quanto mais complementos do Visual Studio Code, mais pesado ele fica. Né? Então, é questão de ver o equilíbrio entre a funcionalidade da extensão e se o computador que vocês estão utilizando consegue suportar sem pesar muito. Né? Por exemplo, o IntelliCode aqui ele é uma extensão razoavelmente pesada porque ele tem as assistências de código avançadas. Né? Como vocês podem ver, eu já consigo trabalhar com uma máquina de 4 GB de RAM. Né? Eu consigo usar ao menos o básico. Né? Mas se eu ver que isso está pesando, o que eu venho aqui? Eu venho aqui e desativo. Certo? Isso aí é questão de ver conforme o uso. Tá certo, pessoal? Bom, com isso ficamos por aqui, né? Então já conseguimos montar o ambiente completo de desenvolvimento. Os próximos passos é começar a trabalhar no desenvolvimento de aplicações nesse nosso ambiente, tá certo?
É isso, pessoal. Então, ficamos por aqui e até mais.